reservou pra nós. A alegria está neste lugar. Tua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está. Nosso louvor. Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, do seu trono, ouvindo Ele está, o nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor. Graça e paz, boa noite. É uma alegria muito grande estar novamente com vocês através dessa ferramenta que Deus nos dá, que é a internet, e adorando ao Senhor, exaltando o nome dEle. Só Ele é digno de receber todo louvor, toda a honra e toda a glória. Amém? Eu espero que você esteja bem, sua família, e que esse culto seja um marco na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler um versículo da Palavra de Deus que se encontra em Provérbios, capítulo 16, versículo 9, para iniciarmos o culto dessa noite. Fala assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você pode fazer muitos planos, muitos sonhos, mas é Deus quem vai dirigir sua vida. Amém? A resposta sempre vem do Senhor. Por isso que é bom andarmos juntos com o Senhor, dia a dia, sabendo que, por mais que meus planos sejam bons, o do Senhor é perfeito. Amém? Que Deus possa abençoar você, sua família, que essa noite seja uma noite maravilhosa na sua vida. Vamos orar. Eu te convido a estar na presença do Senhor. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por mais essa oportunidade que nós temos, tão rica e preciosa, de estarmos nos reunindo como igreja através da internet, ó Pai, para celebrarmos um culto de adoração ao Teu nome. Ó Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pelo fôlego da vida, obrigada porque o Senhor tem nos guardado, protegido. Eu oro, Senhor, para que cada família que está agora se conectando, Senhor, a este canal, a esse instrumento, que cada lar seja uma igreja, aonde o Senhor derrame a Tua bênção, aonde o Senhor derrame a Tua presença gloriosa, que cada um possa sentir desde já, Senhor, que o Senhor está com a sua mão estendida sobre a vida de cada um, Pai. Ó Deus, eu quero entregar cada momento deste culto nas Tuas mãos, que o Senhor nos dirija, que o Senhor, ó Deus, aceite, Senhor, cada momento deste culto, aceite os louvores, as orações, Pai, porque fazemos tudo em nome de Jesus. Ó Deus, ministra aos corações, Espírito Santo de Deus, nós chamamos a Tua presença gloriosa, vem Espírito Santo de Deus sobre nós. E ó Deus, visita com poder e graça a cada um que representa a sua igreja hoje reunida, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade tão maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos adorar ao Senhor?
Vamos cantar louvores ao Deus Altíssimo. Se alegre na presença do Senhor. Vamos adorar a Deus. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar ao Senhor neste momento. Vamos nos alegrar nesta hora. Como diz a palavra do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Alegria no Espírito Santo. A alegria do Senhor, a nossa força plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. A alegria do Senhor, a nossa força A alegria do Senhor, a nossa força Porque o reino de Deus é justiça e paz, alegria do Espírito Santo. A alegria do Senhor, a nossa força plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Alegre-se no Senhor, irmão. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluias. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Glória a Deus. Boa noite, a graça e a paz a todos. Nós estamos aqui juntos para orar pelas famílias e agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, o Senhor é cuidadoso, é zeloso, ó Deus, com cada um de nós, Senhor. Pai, obrigada, Jesus, pelo livramento que o Senhor tem dado a cada dia, a cada um de nós, as nossas famílias, nossos filhos, a cada esposo, a cada esposa, Senhor. Obrigada, Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos. E te pedimos também, Senhor, que o Senhor derrama, Senhor Deus, da sua bênção, das suas bênçãos de cura, Senhor, sobre as famílias que
estão sofrendo agora, Senhor, com essa enfermidade, Jesus. Que o Senhor possa, Senhor Deus, alcançar cada um, Senhor, que se encontra agora nos hospitais, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, aliviar o coração dos que sofrem, Senhor, dos que perderam seus entes queridos, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Deus, sarar a nossa terra, Pai. Ó Jesus, tem misericórdia, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque em tudo, Senhor, está conosco, Pai, nos momentos difíceis, nos momentos agradáveis. Nós sabemos que o Senhor é justo, é fiel, é zeloso, ó Pai, com cada um de nós, Pai. Ó Senhor Deus, obrigada, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Abençoa, meu Deus, todas as famílias da Igreja Peniel, Senhor, todas as famílias, Senhor Deus, que assistem agora o nosso culto, Senhor, que cada um possa ser alcançado, ó Deus, pela a sua misericórdia, o seu perdão, a sua luz, Pai. Muito obrigada, Jesus, nós te louvamos, ó Deus, engrandecemos o teu santo e maravilhoso nome. Amém. Seus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas o meu coração. Tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Seus olhos revelam que eu nada
mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. E eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. E eu sei que não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Deus te abençoe. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom estarmos na presença do Senhor, cantar louvores ao nosso Deus, amém? Estarmos diante do Senhor é a melhor escolha que fazemos na nossa vida, amém? Essa noite eu quero ler com vocês o Salmo 51. Nesse salmo nós vemos Davi clamando a presença do Senhor, confessando o seu pecado, se derramando na presença de Deus. Eu quero orar com você antes de ler essa porção da palavra de Deus. Pai, obrigada, Senhor, por estarmos, ó Deus, com a tua palavra em nossas mãos. Obrigada porque a tua palavra é a verdade. O Senhor preservou a tua palavra através dos séculos, Pai. Esse livro tão precioso para chegar até as nossas mãos, para que hoje, Senhor, nós fôssemos instruídos por Ele. É a tua boca, Senhor, que fala através deste livro. Ó Deus, que cada um que possa estar agora acompanhando este culto, Pai, possa sentir a tua presença gloriosa e que essa palavra se torne viva e eficaz em cada coração. Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti. Faz a tua obra em cada coração essa noite. Usa-me, Pai, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Usa-me como instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Salmo 51 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Esse versículo 10 é o centro dessa meditação dessa noite. Capítulo 51, Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Versículo 12. Frisa bem essa palavra.
torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejo sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Esta noite eu quero estar falando com você a respeito da alegria da salvação. Você já experimentou essa alegria? Essa alegria não é a alegria que o mundo dá. As pessoas procuram alegria em festas, em tantas coisas supérfluas que passam. Passou aquele momento, acabou. A alegria da salvação, ela permanece. Ela só sai de você se você se render ao pecado. E nós vamos ler sobre isso. Esse salmo é um salmo de confissão de pecado. Davi havia pecado. E nós temos aqui um homem que ele quer acertar as suas contas com Deus. Ele reconhece que ele precisa de Deus na sua vida. Um homem que abre seu coração depois de seu encontro com o fracasso. Davi pecou. Davi pecou de uma maneira muito triste. E esse pecado trouxe separação, tirou dele a alegria da salvação. É um salmo de um rei. Davi já era rei. Davi era líder. Era um líder político. Era um líder espiritual. E até musical também, né? Davi compôs vários salmos que eram músicas, né? É um salmo que cada um de nós, humanos, nos identificamos, porque nós também fracassamos. Nós também pecamos. E o pecado traz separação, faz uma divisão entre nós e o nosso Deus. Quando você vê uma pessoa que está fugindo da presença de Deus, quando você vê uma pessoa que, sabe, há pecado ali. A pessoa, quando peca, ela perde a alegria da salvação. Ela não tem mais prazer de estar na casa do Senhor, ela não tem mais prazer de estar na presença de Deus. Pelo contrário, ela quer fugir da presença de Deus. Porque ela sabe que a presença de Deus irá confrontá-la com seu pecado. Davi, ele já havia conhecido a alegria da salvação. Davi, ele já tinha tido experiências maravilhosas com o nosso Deus. Olha só, quando ele era adolescente, Davi enfrentou o gigante Golias. Davi teve grandes vitórias na sua vida. Ele andava com Deus. O Espírito Santo estava sobre ele. Davi era usado por Deus, tocando o seu instrumento, sua harpa, para acalmar o rei Saul, antes de Davi se tornar rei. Saul tinha um espírito atormentador na vida dele, e nada o acalmava, a não ser a presença do Espírito Santo através de Davi. E quando ele fala, restitui-me a alegria da salvação, a pessoa só perde restituição de algo que era dela, que ela tinha. E Davi tinha essa alegria.
Davi tinha esse prazer de estar na presença de Deus. Mas algo aconteceu na vida de Davi que tirou essa alegria. Tanto é verdade que Davi tinha essa alegria tão grande que nós vemos no Salmo 9:1 que ele fala assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. No Salmo 21:1 ele fala assim: na tua força, ó Senhor, o rei se alegra. A alegria de Davi estava na presença de Deus, em estar na presença de Deus. Salmo 23:5 ele fala assim: o meu cálice transborda. Transborda de quê? De alegria, de contentamento. Salmo 34:1 ele fala assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Aleluia. E havia razões para Davi ter essa alegria. A primeira razão era a alegria do perdão. Ele já tinha tido essa experiência de ser perdoado dos seus pecados. A segunda razão da alegria é a segurança do céu. Saber que em Cristo Jesus nós temos a salvação, a vida eterna. Era a alegria da presença do Senhor na vida dele. A alegria de encontrar as respostas da vida. Davi consultava o Senhor e o Senhor sempre respondia para ele e o encaminhava por caminhos retos. Essa alegria está disponível para você e para mim através de Jesus Cristo. Quando nós recebemos o Senhor Jesus na nossa vida, vem uma alegria que esse mundo não pode dar. Esse mundo não pode dar. Nem a melhor viagem do mundo, nem o melhor casamento, nem a melhor festa. O que te traz alegria? Pensa numa coisa que te traz alegria. Isso não é nada diante da alegria do Senhor na sua vida. A alegria da salvação. Davi havia perdido a alegria da sua salvação. Ele fala: restitui-me. Davi não foi a única pessoa que passou por isso. Muitos que uma vez estiveram cheios da glória, agora estão cheios de pesar, de tristeza. Por quê? Porque saiu do propósito de Deus para a sua vida. Muitos que já experimentaram a alegria da salvação, hoje estão vivendo uma vida de tristeza, de pesar. Por quê? Porque o pecado trouxe separação. Deus, a Bíblia fala assim que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Sabe quando a gente entristece? Quando há pecado. O pecado rouba a nossa paz, a nossa alegria. Muitos que estavam na presença de Deus hoje, que tinham alegria, hoje estão oprimidos pelo peso da culpa. Você sabe que pecou. Você não sabe como retornar à presença do Senhor. Parece que você perdeu o fio da meada. Hoje Deus quer te restituir a alegria da salvação. Amém? Muitos que antes cantavam diante do Senhor hoje estão amargurados. Porque perderam a alegria da salvação. Muitos que antes adoravam estão agora em silêncio, apagados, sem ânimo para louvar. Porque perderam a alegria da salvação. Sabe por que Davi perdeu a alegria da salvação? Por causa do pecado. Em 2 Samuel 11, Davi olha para uma mulher. O povo estava na guerra, mas Davi não foi para a guerra. E Davi estava passeando lá no palácio. Quando ele olha da janela, ele vê uma mulher se banhando. E ele cobiçou aquela mulher.
Só que ele não sabia que aquela mulher era esposa de um oficial dele, de um homem, seu braço direito, um homem íntegro, Urias. O desejo de Davi por aquela mulher foi muito grande que ele não pensou em nada. Ele não pensou que ele iria pecar, adulterando, tomando aquela mulher para si. Ele não pensou que na perda da alegria da salvação naquele momento. Ele não pensou em Urias. Ele quis satisfazer o seu desejo carnal. E ele se deitou com aquela mulher. E aí o que aconteceu? Depois de um tempo, aquela mulher se achou grávida dele e mandou dizer para ele que estava grávida. Até então, Davi pecou, mas não tinha consciência do pecado dele. Tem muitas pessoas que perdem a alegria da salvação e tentam, através do pecado, manter uma falsa ilusão de paz. E Davi foi chamado para a realidade quando ele viu que aquela mulher estava grávida. E ele falou, pronto, agora vão descobrir o meu pecado. Porque o pecado, ele é gostoso quando ele é escondido, né? Mas quando a pessoa é exposta, ela não quer ser exposta. E aí, o que ele faz? Ele tem uma ideia, manda chamar Urias da guerra e propõe para ele ir para a casa dele. Vai para tua casa, né? Só que Urias era um homem tão íntegro que ele não entrou dentro da casa dele. A esposa dele era lindíssima. Ele deveria estar com muitas saudades dela. Mas ele não entrou para dormir com ela. E foram contar para Davi. Ó, Urias não entrou dentro de casa. Ah, embebeda ele, que ele vai entrar dentro de casa. Embebedar Urias. Ele não entrou. Como que eu vou poder estar dentro da minha casa se o povo está lá em guerra? Quando Davi viu que não tinha jeito, que ele era um homem tão íntegro, que ele não se dava o direito de estar na sua casa com a sua esposa, enquanto seus homens estavam na guerra, Davi tem uma ideia ainda pior, sabe? Ó, quando a pessoa está em pecado, é como ele mesmo escreveu num versículo, que um abismo chama outro abismo. Davi sabia o que isso significa. Às vezes a pessoa, para justificar um erro, faz um outro erro pior. Quando a pessoa começa a mentir, ela sempre tem que inventar uma outra mentira para justificar aquela mentira. E daqui a pouco a vida dela é uma eterna mentira. Um pecado vai chamando o outro. Não tem freio. O único que pode frear é você mesmo se rendendo aos pés de Jesus, clamando o seu perdão, arrependendo-se do seu pecado. Então Davi teve uma outra ideia. Ah, já que ele não vai dormir com a esposa dele, esse filho não vai se passar como filho dele, Davi escreveu uma carta para o general Joabe, falando para colocar Urias na linha de frente da guerra. Quem ia na linha de frente era a morte na certa. E Davi escreveu essa carta, selou e mandou por Urias essa ordem para o general. E quando o general recebeu aquela carta, ele obedeceu a ordem que estava ali do rei e botou Urias na linha de frente. E Urias morreu. Um homem inocente, um homem íntegro, um homem justo. Aparentemente estava tudo resolvido. Estava tudo resolvido. Urias já não estava mais vivo, então Davi poderia assumir aquela criança e aquela mulher. Só que Deus, ele não comunga com o pecado. Se é uma coisa que Deus abomina, é o pecado, queridos. O que me afasta da presença de Deus,
o que me deixa triste, o que faz com que eu perca a alegria da salvação é o pecado. O pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. E aí, Deus levanta o profeta para falar com Davi e conta uma historinha para ele. Que havia um homem que tinha tantas ovelhinhas, a ovelhinha que ele quisesse, mas que ele viu uma ovelhinha de um outro homem que só tinha uma ovelhinha. E ele se encantou com aquela ovelhinha e ele quis aquela ovelhinha para ele. E ele matou aquela ovelhinha. Aí Davi se irou. Digno de morte é este homem. Onde já se viu? Tirar a única ovelhinha de um homem bom? Aí o profeta fala, você é esse homem. Imagina. Às vezes o pecado cega a pessoa, que ela quer justificar o seu pecado. Infelizmente tem pessoas dentro da igreja que estão em pecado querendo justificar o seu pecado. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas hoje em dia não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Pecado é pecado e traz divisão. A pessoa pode ter uma falsa ideia de que está tudo bem com Deus, mas não está. Porque ela perdeu a alegria da salvação. E muitas vezes ela está cega. E naquela hora, quando o profeta fala de uma forma, e fala que aquele homem era ele, aí caiu as escamas. E o profeta fala que ele iria ter consequências daquele pecado. Tanto é que aquela criança nasceu e não sobreviveu. Davi chorou muito por aquela criança. Aquela criança nasceu e enquanto ela estava viva, lutando pela vida, Davi chorava por aquela criança. Mas o Senhor tirou a vida da criança. E a gente vê que nesse redemoinho todo da vida de Davi, esse pecado lhe roubou a alegria da salvação. Esse pecado tirou a canção da boca de Davi. E agora nós vemos Davi se humilhando diante do Senhor, reconhecendo o seu pecado. Queridos, nós temos que reconhecer nossos erros, nossos pecados e nos arrependermos. Porque o pecado, ele faz uma destruição na sua vida e na vida da sua família. Ele fala aqui no Salmo que enquanto ele se calou, os ossos dele se envelheceram. Você já viu pessoas que andam com problemas nos ossos? Geralmente ela está amargurada. Tem muito fundo emocional atrás disso. Porque quando a pessoa está amargurada, está triste, vai para o corpo também. E Davi pede que a sua alegria seja restaurada. E qual é o caminho para essa restauração? É o caminho da confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Há necessidade de confessar. Pecado tem nome. Tem gente que ora assim, Senhor, perdoa minha multidão de pecados, né? Aí já confessou todos. Não, não é assim. Senhor, perdoa meu pecado. Meu pecado está sempre diante de mim. Não é isso que está nesse salmo que nós acabamos de ler? Você sabe o que traz separação entre vocês e Deus. Você sabe o que tira a sua alegria da salvação. Você tem que reconhecer que você errou, que você pecou. Se arrepender, confessar. O caminho para a restituição da alegria é o caminho da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele
que chega até ao Senhor, reconheça que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando você reconhece seu pecado, quando você confessa seu pecado, é pela fé. A palavra diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem de obras para que ninguém se glorie. Não é porque você é bonzinho. Não é porque você ajuda as pessoas. Não é porque você dá esmola. Mas é pela fé. Você quer ter essa alegria novamente? Você pode ter. E é hoje. O tempo que Deus te chama é agora. Davi se humilhou diante do Senhor, mesmo sendo rei. Ele reconheceu o seu pecado. Ele sabia que aquele pecado fez um estrago na vida dele e tirou o bem mais precioso que ele tinha, que era a alegria da salvação. O momento é hoje de você se humilhar diante do Senhor, de você lembrar de onde você caiu. Queridos, o justo, a Bíblia fala que o justo pode cair até 7 vezes, mas ele não vai ficar prostrado. Na minha caminhada cristã, eu já passei por lutas, eu já passei por um momento que eu fiquei longe do Senhor. Teve um momento que eu falei, não quero mais saber esse negócio, né? Fiquei 2 anos sem pisar numa igreja. Já pensou uma pessoa que foi criada no Evangelho, se converteu aos 15 anos. Fiquei 2 anos. E eu achei que estava bem, mas não estava. Eu precisava do renovo. Eu precisava da restituição da alegria da salvação. Enquanto eu não confessei ao Senhor o meu pecado, a minha desobediência, a minha incredulidade, a minha falta de fé, a minha falta de confiança, eu não tive a restituição da alegria da salvação. Todos nós podemos cair, todos nós fracassamos no momento. Nós somos falhos. Nós dependemos do Senhor. Por isso que a gente tem que estar olhando firmemente para o Senhor Jesus. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o que está do teu lado. Olhe para o Senhor. Quando nós tiramos os nossos olhos de Cristo, assim como aconteceu com Pedro, quando ele quis andar sobre as águas, e o Senhor falou, vem Pedro. E ele foi. E ele estava andando. Só que quando ele começou a perceber o vento e que ele estava em cima da água, ele tirou seus olhos de Jesus. E a Bíblia fala que ele começou a afundar. Você já viu alguém começar a afundar? Não, nós afundamos, pronto, acabou. Nós somos mais pesados que a água. Mas Pedro começou, que nem numa câmera lenta. E ele olhou para Jesus de novo. Senhor, socorre-me. Jesus estendeu a mão, puxou. Por que duvidaste, homem de pouca fé? Muitas vezes acontece isso conosco, no mar da vida, as circunstâncias, as provações, as lutas, não sei, as coisas difíceis que nós passamos. Estamos bem, estamos com o Senhor, mas de repente nós não olhamos mais para o Senhor, olhamos para as coisas que estão do nosso lado. E aí o medo vem e você começa a afundar no seu pecado. Hoje o Senhor te chama para restituir a alegria da tua salvação. Entrega a tua vida a Jesus, entrega teu caminho ao Senhor. Confesse o teu pecado. Faça da oração de Davi a sua oração. Coloque diante do Senhor. Confesse, se arrependa.
Olha o Salmo 32 que Davi escreveu. Olha que coisa linda. Provavelmente foi depois dessa experiência, embora esteja na ordem anterior, mas olha o que ele escreveu aqui. A alegria do homem perdoado. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, aqui ó, de novo, pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, aleluia, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Olha só a alegria da salvação restituída. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Olha que bênção. O mesmo homem escrevendo. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Versículo 9, olha o que ele fala. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. O mesmo homem escrevendo depois de ter a alegria da salvação restituída. Aleluia! Há esperança para você. Hoje é dia da sua restauração. Bem-aventurado, ó, o versículo 1 desse Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Você foi perdoado? Sua alegria voltará quando você voltar-se ao Senhor e confessar os seus pecados. Hoje é tempo desse momento que você tem com Deus. Não desperdice. Busque o Senhor. Confesse o teu pecado, se arrependa. E você terá a alegria da salvação de volta. Hoje é tempo de reconciliação. Hoje é tempo de buscar ao Senhor. Aleluia. Vou orar por você. Pai, eu coloco, Pai, diante do Senhor, cada vida que foi ministrada com essa palavra. Eu não sei, Senhor, não conheço os corações, mas Tu conheces. Se há alguém essa noite, ó Pai, que perdeu a alegria da salvação, que hoje seja o dia da restituição, que hoje seja o dia, Pai, do reencontro contigo, que hoje seja o dia, Senhor, da libertação, do renovo. Ah, Senhor, tira, Pai, as escamas dos olhos, caiam por terra em nome de Jesus, e que o Senhor possa abrir os olhos espirituais. Ó Deus, trabalha, Senhor, trabalha na mente e no coração de cada um que ouviu essa ministração. E que hoje seja o dia da restauração, em nome de Jesus. Derrama a Tua paz, derrama a Tua bênção, derrama, Senhor, da Tua presença gloriosa
Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Deus te fortaleça. Que você tenha a sua alegria da salvação restituída em nome de Jesus. Glória a Deus. Domingo de manhã nós temos a nossa escola dominical. Fique atento nas redes sociais da igreja, que nós sempre divulgamos o link. Venha aprender mais da palavra de Deus. Se firme nos caminhos do Senhor. Busca o Senhor. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Olhe somente para Jesus, autor e consumador da sua fé, da minha fé. Amém? Deus te abençoe. Que a sua semana seja de paz e de alegria. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muitas saudades de todos vocês. Vamos para o tríplice amém? Que todo o povo de Deus diga amém. E que todo o povo de Deus diga amém. E agora para terminar. E que todo o povo de Deus diga amém. Deus te abençoe. Deus restaure a tua alegria. Deus renove a sua fé. Que o Senhor te fortaleça. Oh, eu te amo em Jesus. Louvado seja Deus.